Olá, meus amigos euquidófilos, tudo bem? Vou tocar novamente no assunto de chuvas, né, excesso de umidade e as doenças ocasionadas por esse excesso de umidade, esse excesso de chuva e excesso de água. Mas antes eu quero esclarecer uma coisa para você. Primavera começa no finalzinho de setembro e vai até final de dezembro. Verão começa no final de dezembro, vai até o final de março, se não me engano. Outono, final de março, até o final de junho, se não me engano. Inverno, começa no final de junho e termina no final de setembro. As 4 estações do ano, independente de onde você more, que país você viva, elas são relacionadas aos meses em todo lugar do mundo. Não, as estações do ano não estão relacionadas a chuva e a frio e a tempo seco e a nada, porque cada região tem um tipo de primavera, tem um tipo de inverno, e tem um tipo de verão e tem um tipo de outono, certo? Então, as pessoas que moram no norte e nordeste têm um tipo de primavera diferente da nossa. Estações de chuvas mais prolongadas, menos prolongadas. Estação de seca menos ou mais. É porque o Brasil, o território nacional é muito, muito grande. E varia muito de acordo com a localidade que você mora, entendeu? Por exemplo, chuva em mais quantidade, em menos quantidade, depende da altitude que você mora, do local que você mora. Quem mora no Ceará, que é a minha terra, quem é do Nordeste, sabe que lá tem um período de chuva, mas é curto. É um período mais seco, mais de estiagem mais longa do que chuva, né? Por isso que existe o bioma Caatinga lá, exatamente pela falta de chuva, né? Chove-se pouco no Nordeste, perdão, pouco em algumas áreas do Nordeste, especialmente no Ceará, lá em Sobral, minha terra natal. Então, galera, é, quando a gente fala estação do ano, é referente aos meses, certo? Então, eu já falei para vocês no começo, cada estação inicia-se e finda-se em determinado momento. Aqui em Governador Valadares, o outono começa no final de março. Em março costuma chover um pouco, que eles chamam as famosas águas de março, porque eu moro no Sudeste. É bem comum isso no Sudeste. Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo. Então, aqui no Sudeste, no finalzinho de março ainda pode chover um pouco, certo? Mas as chuvas vão cessar. Então vai ficar março, todo o outono, março, abril, maio e junho. Se chover é uma raridade. Depois entra o inverno, não chove de jeito nenhum, mais raro ainda. Junho, julho, agosto e setembro. Então, vejam só, são 2 estações, exatamente 6 meses sem chuva. E quando entra a primavera no final de setembro, não chove ainda. Aqui não chove, é raro chover em setembro. Costuma chover no final de outubro. E os meses mais chuvosos aqui na minha cidade é novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. E mesmo assim, igual eu já falei em outros vídeos meus, tá ficando muito irregular as chuvas aqui. Tá chovendo-se menos do que outrora. Por isso que nós estamos com muitos problemas com falta d'água e etc. Além, né, do desastre da Samarco. Mas bem, quando eu falo para vocês que eu paro de regar meus catacetos, diminuo a rega dos meus catacetos, é no período que não chove. No outono, eles ainda estão meio que vegetando e muitas espécies florescem no outono, como o cataceto puro, cataceto macrocarpo, né? Apesar que, como o tempo tá louco, eu tenho um cataceto macrocarpo com haste floral. Fazer o quê? Não sei o que está acontecendo. Então,
Então, no meu outono aqui, para praticamente chover, então eu tenho que diminuir as regas do cataceto, e no inverno eu diminuo mais ainda, certo? Esse vídeo vai ser longo porque eu quero explicar bem isso para você, né? Porque às vezes eu falo para você, diminua as regas do seu cataceto no inverno. Aí na sua cidade chove um temporal, chove o tempo inteiro, então, quer dizer, aí não tem como, porque é esse período de chuva que faz com que os catacetos brotem, floresçam e etc. Vocês entenderam? Espero que sim. Ó, então, excesso de chuva. Eu que tenho muita orquídea, eu olho minhas orquídeas praticamente todos os dias, mas sempre alguma ou outra passa desapercebida, né? Aí quando você tem mais tempo, você começa a visualizar melhor. E nessa época do ano, canela seca, que é o fungo fusário que causa, né? Que mata a orquídea de dentro para fora pelo rizoma, vai apodrecendo o rizoma. E às vezes a planta tá com as folhas verdes e você acha que a planta tá viva, saudável. Uma colega mandou pelo WhatsApp uma foto de um dendróbio dela, que o pseudobulbo tava verde e embaixo preto, preto, preto. Então é exatamente isso, é o fusário, a famosa canela seca. Mata a orquídea de dentro para fora e começa no rizoma ali, tá? Então essa doença é perigosíssima. Essa doença, fungos e bactérias são passados por respingos de água. A planta está doente, infectada, você molha e respinga água na planta vizinha e vai passando uma para outra. Ou usar utensílios de corte, né, para cortar a orquídea contaminada e você corta uma, corta outra e pã, já era. A aplicação de fungicida com a bomba não é eficaz. Porque quando uma planta está contaminada, você pode ter certeza que todo o substrato está contaminado, todas as raízes, folhas, a planta, o fungo está ali. Então você aplica, por mais que você aplique bastante fungicida nas plantas, nunca é o suficiente. Então o que eu recomendo é que você retire a planta do vaso, jogue o substrato fora. Se o vaso for plástico, é só lavar com água sanitária, certo? Para reaproveitar e você mergulhe a sua planta doente num balde com Cerconil ou Casumim. Tem outros fungicidas também, mas esses sistêmicos eles são mais eficientes. Igual tem um vídeo que eu explico, né, o procedimento direitinho. Vou mostrar para vocês uma Encyclosidioides que eu encontrei aqui na minha bancada. Não assustem. Então, essa planta aqui, ela tá 100% morta, 100%. Esse último pseudobulbo aqui, talvez eu poderia cortar, mergulhar ele no fungicida e tentar salvar. Mas a planta está 100% morta. Aqui, ó. Tudo, ela apodreceu. Gente, é rápido, tá? Quando a podridão negra ou essas doenças relacionadas a fungo e bactéria ataca a sua orquídea, é muito, muito rápido, às vezes não dá tempo. Aí associa a chuva e o calor, né? Aí faz com que os fungos e bactérias prosperem. Perdi minha Encyclosidioides, não tem jeito. Essa planta aqui já era. A folha tá verdinha, mas não se enganem, a planta está em óbito absoluto. Jogue fora, tá? Jogue fora. Ah, mas tem um bulbinho. Quer salvar? Pegue o bulbinho, trate lá no fungicida mergulhado, entendeu? E faça com que depois você planta num lugar à parte. É muito importante que quando você mergulha a sua orquídea doente num fungicida, você deixa de 1 a 2 horas ou mais, mas geralmente com 1 ou 2 horas já deu tempo do tecido vegetal absorver aquele fungicida. Você vai deixar no cantinho à parte, no canto que não pegue chuva, umidade, secando. Eu deixo 1 semana e depois planto e volto ela para o orquidário. Geralmente é o suficiente para salvar a sua orquídea. Às vezes não salva porque a planta ela ficou muito debilitada, ela sofreu muito com o ataque e ela acaba realmente morrendo. Vou mostrar um segundo exemplo de fungo. Olha as folhas. Dá para ver? Galera, não tem jeito de tirar essas manchas das folhas. Uma pessoa me mandou uma mensagem hoje falando assim, Francisco, como que eu tiro as manchas das folhas das orquídeas? Não tem.
O que você pode fazer é tratar a sua planta para que os brotos novos, os novos brotos, venham saudáveis sem essas manchas. Eu não corto folha, eu não corto, a não ser que essas manchas pretas, elas necrosem, fica com aquela aparência mole, apodrecida. Aí eu corto, porque se espalha, mas quando a mancha preta tá seca, estabilizada assim, eu não corto, não há necessidade de cortar, porque é muito mais agressão a sua planta. Então, isso inclusive é uma filha minha, mas ela se contaminou aqui. Nós que temos orquidário aberto, nós sempre estamos assim sujeitos a esse tipo de coisa, porque pássaros vêm, aves, animais, especialmente aves, porque o pássaro ele fez um cocôzinho ali no vaso da sua orquídea ou na folha, entendeu? E essas fezes, ela fermenta e bactéria total, entendeu? Então, por isso que eu sempre sou contra a usar coisas orgânicas nas orquídeas, porque faz com que fungos e bactérias se desenvolvam com muito mais facilidades, com muito mais facilidade nas orquídeas. Existem algumas orquídeas que possuem manchas naturais nas folhas, como que é o caso do Onsid Cherry Baby. É natural daquela planta ter aquelas manchas e não adianta você tratar com nenhum tipo de medicação ou fungicida que não vai resolver o problema, entendeu? Gente, fica a dica aí, qualquer coisa, atenção, fungicida extremamente perigoso, tóxico para a saúde, entendeu? Mas é eficiente. Vai usar, tome todos os cuidados possíveis, todas as medidas, para que você não se intoxique, não tenha problemas de saúde, certo? E na embalagem tem falando a proporção por litro de água ou alguma maneira explicativa melhor. Eu diluo uma colher de sopa do Cerconil em 5 litros de água. Essa é a minha medida. E Casumim, sei lá, eu uso um copinho lá, uma medida, mas eu nem sei quantos ml. Mas no vidro do Casumim tem escrito, certo? Então, gente, quando vocês forem usar fungicidas ou outro qualquer defensivo, tomem muito cuidado, certo? E a forma mais eficiente de você tratar a sua orquídea doente é dessa maneira que eu falei, tá? Você submergir na planta, jogando o substrato fora, cortando partes podres e depois deixar ela reservada e só uma semana depois plantar, tá? Plantas doentes que estão contaminadas, evitem ao máximo possível de deixar na chuva, entendeu? Bota numa varanda para que o fungo não tenha forças. Aconteceu de 4 catacetos meus começar a apodrecer o pseudobulbo por excesso de água. Porque como eu uso um pouco de esfagno, né? Eles empretearam a base do pseudobulbo. O que eu fiz? Coloquei debaixo do alpendre e estou controlando as regas. E depois de um tempo eles já estão estabilizados, brotando. Então é só tomar cuidado mesmo, tá bom? Vou fechar aqui para vocês com esse híbrido de Adrolelia prassens com Encyclidicroma. Já mostrei essa planta várias vezes aqui. Eu amo esses híbridos primários. Esse híbrido foi feito pelo Sávio... Não, perdão, pelo irmão do Sávio, É o Queco Calimã, lá em Venda Nova do Imigrante. Mas já acabou. Foi uma planta que foi muito vendida, muito reproduzida. E outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte. Eu vou estar agora, dia 4 de dezembro, num campeonato de jiu-jitsu em Venda Nova do Imigrante, lá no Espírito Santo, onde que o Sávio tem um orquidário. Eu vou lá dar uma olhada em algumas plantas, tem pessoas querendo comprar plantas. Se der, eu trago alguma coisa e anuncio no Facebook, tá? Eu vou anunciar na minha página, Deus Vando Orquídeas, porque o meu número de amigos no Facebook já não cabe mais. Então você vai lá no Facebook, vai procurar Deus Vando Orquídeas, que é um grupo, e você vai pedir para participar. Eu vou lá, te adiciono, certo? E você vai ficar atento. Lá eu publico muitas coisas, inclusive meus vídeos, exposições relacionadas à minha região e também publico algumas vendas. Igual eu sempre falo, eu vendo o que eu tenho repetido, faço alguns kits, certo? E é aquilo mesmo. Aí estão me pedindo algumas coisas, mas por exemplo, eu não cultivo Vanda, né? Assim, eu tenho uma Vanda Sanderiana Album Sindali que
tá desenvolvendo, eu tô deixando ter uma Wanda tricolor, mas, por exemplo, eu não compro Wandas, eu não adquiro Wandas porque eu precisaria fazer um orquidário específico para Wanda, porque ela precisa ser molhada todo dia, precisa de muita luminosidade, e o meu cultivo é padrão, então não tem jeito, tá bom? Qualquer dúvida, galera, pergunta aí que eu respondo. Beijão!